as mentiras que continuam nos contando e a revanche das grávidas tendo sim um parto prazeroso. Olá, meu nome é Carmen. Eu daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre mim, mas eu queria começar esse vídeo te mostrando duas imagens, né? Então, qual é a grande mentira a que eu me refiro aqui? É de que a diferença entre as duas está na sua fisiologia. Então, uma tem uma fisiologia mais favorável a parir, então ela é uma mulher parideira, por isso teve um parto orgástico, e a outra é uma mulher normal, né? Que tem um parto difícil, doloroso, trabalhoso, né? Que é isso que o senso comum imagina que é um parto normal, né? Então, um parto normal, ele faz parte dele uma dor exacerbada, um certo descontrole, um desespero, cansaço, demora, e é isso que a gente quer dizer quando a gente, não sei se você já escutou essa expressão, foi um parto para acontecer, você já ouviu falar? Então a grande mentira é de que a diferença entre essas duas está simplesmente, essencialmente na fisiologia delas. E muitos estudos que acontecem desde 1920, quando um primeiro médico começou a se questionar sobre isso, sobre a diferença entre a forma de parir entre determinadas mulheres, né? Que foi o Dr. Grantley Dick Reed, um médico inglês. Então, desde lá, vem acontecendo pesquisas sobre o porquê de alguns partos acontecerem de forma muito dolorosa e outras acontecerem de forma completamente suave. E o que você acha que é? O que você acha que é a grande diferença? Só de você saber qual é a origem principal da dor surreal no parto, isso já vai fazer do seu parto uma experiência completamente diferente. Você vai ter a oportunidade de ter um parto muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais suave para você. Então fica comigo até o final que vai valer a pena. Então ele começou a observar por que algumas mulheres de outras origens culturais e étnicas tinham partos tão mais fáceis do que as mulheres inglesas que ele estava habituado a acompanhar. Então, ele lá já teve uma visão diferenciada de que a diferença principal não estava na fisiologia da mulher, mas na forma como ela vinha sendo introduzida ao tema do parto, como ela vinha sendo programada para sentir o parto, né? Então ele começou a perceber que as mulheres que tinham menos medo, né, do parto, que encaravam como um processo fisiológico normal, eram as que tinham melhores condições de ter um parto prazeroso. Então, muito se escreveu ao longo desse período, de lá para cá, de 1920 para cá, né? Apesar disso não ser tão visto aqui no Brasil, né, que a gente fica assim, nossa, mas se é tão conhecido, por que a gente aqui não fica sabendo? É porque o Brasil ainda é um país que favorece muito mais as novas tecnologias de cesariana, então a gente é apresentado, né, as equipes médicas, as equipes de saúde, né, o sistema de saúde tem muito mais facilidade de acessar novidades no campo da cesariana ainda do que no campo ainda do parto normal. Então a gente ainda tem uma tradição muito cesarista no Brasil, né? Mas isso não quer dizer que em outros lugares isso não esteja sendo pesquisado, em lugares formais, de estudo formal, pesquisa formal, universidades, etc. Tanto que no sistema público de saúde da Inglaterra, eles usam essa forma, essa teoria sobre parto que eu vou explicar aqui, tá? Então se prepara para escutar. Então, as últimas pesquisas vêm apontando que o que mais faz gerar a dor é o medo, porque o medo ele gera uma descarga de adrenalina no corpo que altera a fisiologia do parto. Então, numa situação normal de saúde, né, de um animal ou de um ser humano,
O animal ou o ser humano não vai ter dor ao urinar, não vai ter dor ao defecar, né, fazer cocô, não vai ter dor ao respirar. Então, uma situação normal de saúde, todos os processos fisiológicos que acontecem no nosso corpo têm que acontecer de forma suave, de forma tranquila, de forma funcional, né, e não de forma dolorosa. No entanto, a maioria dos partos, principalmente no Brasil, acontecem de forma extremamente dolorosa. Então agora a gente vai ver por que isso acontece. Então, quando o animal sente medo, quando nós sentimos medo de alguma coisa, o corpo entende que a gente está numa situação de perigo, né? Então a gente foi programada para não parir em situação de perigo, para a gente ter a habilidade de fugir, correr, voar, né? Assim como outros animais fazem também, né? Então, na natureza, a zebra está programada para não parir se tiver um leão passando na frente. Então, ela vai ficar com medo, vai ter aquela descarga de adrenalina. A adrenalina vai levar o sangue para as extremidades, então para as patas, para as extremidades, ela vai ter tempo de correr. Vamos ver se você está me acompanhando até aqui. Então, me acompanha até aqui. Então, o que faz gerar dor? É o medo. O medo gera descarga de adrenalina. A adrenalina manda o sangue para as extremidades. E agora a gente vai ver aqui o que acontece quando esse sangue vai para as extremidades. Então, quando esse sangue vai para as extremidades, né, e o corpo trava esse processo de parto, o que acontece? Acontece o mesmo, acontece uma coisa similar a uma parada cardíaca, por exemplo, né? Então, quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca, ela tem uma falta de suprimento de energia, falta de suprimento de oxigênio, suprimento de sangue, suprimento de tudo, né? Para aquela região do coração. E onde é que a pessoa sente dor e os sinais? Onde é que a pessoa que está tendo uma parada cardíaca sente dor e sinais de que está tendo uma parada cardíaca? Ela sente na região próxima ao coração. Então, não é exatamente no coração, mas é em toda aquela região que está próximo ao coração. Então, nas costas, braço, peito, né? Então, na região próxima do coração. E o mesmo acontece na dor no parto. Então, durante o parto, durante essa descarga de adrenalina, de medo e ansiedade, que acontece muito no parto normal, o sangue vai para as extremidades e tem uma falta de suprimento de oxigênio, de energia, de nutrientes lá para o centro do corpo, que é onde mais precisa naquele momento, né? Então, a região que mais precisaria de sangue é a região central do corpo, onde lá a musculatura lá uterina está trabalhando para fazer a dilatação e depois o reposicionamento do bebê para o nascimento dele. Então, sabendo dessa mecânica, né, de como acontece a dor no parto, do principal gerador de dor no parto, você já fica em condições, né, diferentes de controlar a dor no seu parto, ter um parto prazeroso, um parto suave. Mas se em condições normais de saúde, né, em condições normais né, mulheres que estão sendo bem acompanhadas, estão com pré-natal em dia, está tudo bem, tudo correndo bem com elas e com o seu bebê, por que será que tantas mulheres têm partos tão difíceis, demorados e dolorosos? Por que será? Bom, a gente vem sendo programada desde lá da infância para se desconectar da nossa própria sabedoria, para a gente desconfiar da nossa capacidade de fazer alguma coisa grandiosa sem interferência externa, né? De liderar um processo grandioso. Já desde a infância, vêm sendo programadas para se desconectarem da sua sexualidade, da sua sabedoria interna, da confiança na sua própria potência, no seu poder de liderança, no seu poder de fazer algo grandioso, né? Então, eu não sei se você já viu esse estudo, né? Pode ser que você já tenha visto,
mas eu de qualquer forma vou citar aqui, mas foi feito um estudo com crianças de faixas etárias diferentes, meninas e meninos, e o que se observou é que antes dos 6 anos, meninas e meninas se autoavaliam de forma muito similar quanto às suas capacidades, né? Então, os dois se acham capazes de fazer coisas legais, de coisas difíceis, coisas desafiadoras, né? Que exijam muito de si. Então, os dois se autoavaliam muito bem antes dos 6 anos, mas alguma coisa acontece, né? Uma chave vira ali nessa faixa etária, que é justamente nesse momento que a gente reconhece mais a nossa personalidade, a gente constrói mais a nossa personalidade. Então, alguma coisa acontece que nós, mulheres, a gente começa a desconfiar da nossa própria potência. Então, a gente diminui, a gente acha que a gente pode menos do que a gente pode. Então, nessa pesquisa, o que eles observaram é que, assim, as meninas que iam tirar nota 8 na prova, se autoavaliavam como se elas fossem tirar 6 ou 7. E o mesmo não acontecia com os meninos. Então, elas se autoavaliavam. É claro que a gente aqui está falando de uma forma geral, né? Assim, as pessoas são diferentes, né? Os meninos não são todos iguais, as meninas não são todas iguais. Mas, de forma geral, o gênero feminino vem sendo moldado, seja pelos desenhos, seja pela família, seja pela própria cultura, para achar que pode menos do que pode. E isso interfere sim no momento do parto, porque o parto é aquele momento em que o nosso corpo, eu não sei se você tem essa sensação, né, enquanto você está gestante, mas você pensa assim, gente, mas meu corpo sabe exatamente o que fazer. Meu Deus, mas ninguém manda nada, assim, eu não mando ele fazer nada, não preciso comandar nada, ninguém precisa orientar nada, e o corpo vai se ajustando sozinho para ser perfeito para o nascimento daquele bebê, ou para a gestação, para gestar aquele bebê, né? Então, o corpo vai se ajustando ao longo da gestação de forma perfeita para abrigar esse bebê, para ele se desenvolver de forma plena, isso em condições plenas de saúde, né? Bom, então, o mesmo é para acontecer no parto. Só que ali no parto, o corpo ele não está sozinho, né? A gente também age junto com ele. E aí, na hora que a gente age com a nossa psique, com os nossos pensamentos, com a nossa forma que a gente julga o nosso conhecimento, a gente interfere de forma negativa. Por quê? Porque a gente vem sendo moldado para não confiar na nossa sabedoria. Então, ao invés da gente deixar o processo fluir de forma natural, né, aflorar de forma natural, se desenvolver com confiança, alegria e, assim, serenidade, a gente interfere assim, ai, será que vai dar certo? Nossa, tá chegando, ai, tá vindo a dor. Então, assim, a gente vai antecipando, a gente vai vivenciando ali tudo aquilo que a gente foi programada para viver. Então, a gente já está programada para sofrer por antecipação, né? Então, sofrer com o que vai acontecer no futuro. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que... Ao invés de focar no que está acontecendo, ao invés de se desligar desses pensamentos e deixar o corpo agir, né? Se você já está grávida, eu queria já te dar uma boa notícia de uma coisa que está acontecendo aí dentro do seu corpo e que pouca gente fala sobre isso. Então, não é só o seu corpo, sua musculatura, o seu útero, suas juntas, seus hormônios, tudo que está se ajustando ao seu corpo, né? Não é só essa parte aí muscular e que está se ajustando. O seu cérebro também está se ajustando. Então, existe uma neuroplasticidade cerebral muito grande que acontece durante a gestação, que vai culminar lá no momento do parto, para preparar essa mulher para a chegada do bebê, para essa nova personalidade que você vai ter. Né? Porque você não vai voltar a ser a pessoa que você era, e isso pode ser uma coisa muito positiva, né? Então, agora é uma fase em que a gestante fica muito esquecida, tem às vezes
pensa de forma um pouco mais lenta, mas isso tem uma boa causa, tem um bom motivo e pode ser um momento de uma oportunidade incrível para você, se você souber aproveitar, né? Então, o que acontece agora nessa gestação é que você tem a oportunidade de liderar essa mudança de personalidade para a personalidade que você quer ter. Então, se em algum momento você foi moldada pelo ambiente, você foi moldada pela cultura ou pelos pais, né, pela mãe, enfim, pela escola, hoje você tem assim, a oportunidade de se moldar de forma muito mais autônoma, mais autêntica para a personalidade que você quer ter. Então, esse é um momento muito especial assim, para você investir mesmo em você, né? Na mulher que você quer ser. Então, eu gosto de dizer assim que um parto conectada consigo, com a sua própria sabedoria, sabendo exatamente o que fazer, ele não é só uma experiência prazerosa, com alívio de dor, suavidade, que consegue proteger o períneo. Não é só isso, não é só você proteger o períneo, então eu vou ter pelo menos um parto rapidinho que, ai meu Deus, vai passar rapidinho, graças a Deus. Não é isso, não é só isso, entendeu? É também um parto que é mais rápido, que é prazeroso, que a gente aproveita a nossa fisiologia, né? Porque a fisiologia do parto é muito parecida com a fisiologia do orgasmo, né? Tem os mesmos hormônios envolvidos, uma mecânica muito parecida. Então, não é só você aproveitar a sua fisiologia, né? Proteger seu períneo, etc. Não é só isso. É você aproveitar uma experiência de um momento único na sua vida de mulher, na sua vida de mãe, na vida daquele bebê, né? Uma experiência de transcendência, né? Em que você está tão conectada com o seu corpo, com a sabedoria que você já tem dentro de si, que você está tão conectada, que você transcende, você não está mais ali só no que, me ensinaram isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço... Você não está mais aqui nesse mundano aqui, você não está só aqui, você está numa experiência transcendente, de potência, de conexão com o divino, independente da religião que você tenha. É uma experiência em que você... Não é assim, uma coisa... não sei se eu estou conseguindo saber me expressar aqui, mas é que o parto, o nascimento, ele não é só um bebê, um boneco que está dentro que vai sair, né? Uma coisa que está dentro que vai sair. Não, é uma vida que está nascendo. E nesse processo de dar à luz, a gente tem sim um momento em que a gente tem a oportunidade de transcender, né? Existe uma nomenclatura que as pessoas dão para esse momento em que a gente está num transe, numa espécie de transe, que se chama partolândia, que é aquele momento que você já não está mais tão ligada no que está acontecendo em volta, você está ali no parto. Só que se você está preparada para viver essa experiência, né, de conexão com o seu corpo, com a sabedoria, com a vida que está vindo, né, de conexão com o seu bebê, se comunicando com ele, com o seu corpo mesmo, né, sabendo o que está acontecendo, essa experiência ela é muito superior, ela é assim incomparável com qualquer outra coisa, né? Ela é incomparável, ela é uma experiência mágica, né? É uma experiência única, mágica, que só vai poder ter quem der a luz dessa forma, né? Que tiver a oportunidade de parir mesmo, né? De dar à luz um bebê. Então, o que a gente faz aqui nesse programa é te preparar para saber se entregar para essa experiência, independente de quem esteja te acompanhando. Não que você não tenha que ser bem acompanhada, você tem que ser bem acompanhada pelo médico, pelo seu companheiro ou companheira de parto, né? Tá bem acolhida e tudo. Mas o que a gente vai te programar aqui, a gente não vai ficar falando sobre, se acontecer isso, não, o que a gente vai te programar aqui é para você saber aproveitar essa experiência da melhor forma possível. E ali, depois que passa por esse momento,
a experiência de maternidade já é completamente diferente, a sua experiência de vida como mulher já é completamente diferente. Confiante na sua liderança, confiante na sua sabedoria, confiante no seu poder interno. Né? É outra coisa, é um antes e um depois, né? Não tem comparação. Né? Então é você aproveitar essa oportunidade que você está tendo agora, que você já está grávida, já começa a se programar, né? Vai ter lá naquele momento do parto, né? Que vai ser maravilhoso, vai ser divino, vai ser espetacular. Então, já que a gente está aqui falando sobre esse tema super especial, né? Super delicado e até controverso, porque o senso comum diz completamente o oposto do que eu estou te dizendo aqui, né? Eu queria pedir licença para falar um pouquinho sobre a minha experiência com parto também. Então, meu nome é Carmen, eu sou psicóloga, sou formada pela UFRJ, sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta, Theta Healer. E o que mais me chama para esse trabalho com partos, né, com preparação para partos, é a minha própria experiência que eu tive, né, que eu sou mãe de 2 meninos, 2 nascidos por parto normal. Então, eu tive uma primeira experiência completamente sem saber o que fazer, né? Então, com um parto super doloroso, super demorado, super difícil, né? Apesar de estar no melhor hospital aqui do Rio de Janeiro, com uma equipe médica maravilhosa, acompanhada do meu marido, recebendo todo o carinho e afetividade possível, mas o que eu não tinha era a minha própria preparação. Então, eu não tinha minha interna para a chegada desse bebê de forma natural. Então, eu não tinha essa preparação. Então, eu não sabia o que fazer. Quando eu estava no período que eu estava em casa ainda, né, esperando para ir para a maternidade, eu não sabia o que eu fazia, né, não sabia nada, não sabia nem aquela parte de água quente, andar, nem isso, que era, né, o básico. E foi um parto demorado, doloroso. No final, eu achava que eu não tinha mais força para fazer, mas depois que nasceu, foi ótimo, né? O leite desce muito mais rápido para quem tem parto normal, a gente já consegue cuidar do bebê de forma muito mais fácil, né? Então, eu achei assim, bom, doeu pra caramba, foi difícil, mas pelo menos depois que nasceu, zerou, né? E aí eu engravidei do meu segundo bebê 2 anos depois. Mas eu não queria passar de novo pela mesma experiência de dor, né? E foi aí que eu descobri um método que é ensinado no sistema público de saúde da Inglaterra. Então, a Kate Middleton fez, a Meghan Markle fez também, né? Então, elas passaram por esse tipo de parto, né? Com essa preparação. E eu tive uma experiência completamente diferente. Então, foi um parto suave, fácil, rápido. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo com o meu corpo em cada fase do trabalho de parto. Eu sabia, não precisava perguntar para alguém, né? Então, se você perguntar, por exemplo, quando você está Porque qual é a questão? Quando você está com, sei lá, gases ou com cólica menstrual, quem é a melhor pessoa para saber a melhor posição para você? Será que é uma pessoa que está fora, né? Que tem muita experiência com cólica, muita experiência com gases, um médico especialista, ou é você mesmo? É você mesmo, porque você sabe o que está dentro de você. Só você é capaz de dizer o que está dentro de você. Eu não estou falando que o médico não é necessário, tá? Não estou falando disso. Acho que a equipe, ou de médico, ou parteira, ou enfermeira obstétrica, alguém habilitado para acompanhar seu parto é necessário, sim, tá? Eu acho não, tenho certeza. Mas quem vai saber o que é melhor para você a cada momento é você, porque é o seu corpo, é você que está dentro do seu corpo, né? O seu corpo que tá dizendo qual que é o caminho, ele que vai dizer o caminho. E eu posso citar outras mulheres também que eu ajudei nesse caminho, né? Nesse percurso lá de 2017 para cá. Né? Posso citar a Beth, que teve seu segundo bebê por parto normal e que a cada onda eu recebi o vídeo dela, né, tendo parto. Então cada onda ela respirava suave, né? Então quando a Júlia, ela tem o Lucas e a Júlia. Quando nasceu a Júlia, ela simplesmente respirava, esperava a onda passar, esperava a contração passar. Eu vi o vídeo dela lá na maternidade. Então eu posso citar também a Hortência,
né, que foi mãe aos 37 ou 38 anos, né, e depois dos 36, os médicos ficam sempre com muito mais preocupação sobre o parto, né, que ele ocorra de forma redonda, perfeita, né, de forma assim encadeada, perfeita, fácil. Então ela se preparou e ela respirava a cada contração, a cada movimentação do bebê lá dentro, movimentação do útero, e ela conseguiu ter um parto muito prazeroso, muito bom, né? Me mandou mensagens muito positivas, né, do parto da Esmeralda. Também posso citar o caso da Italy, né? A Italy mora no interior da Bahia, né? E onde ela morava não tinha médico plantonista. Então era dia sim, dia não tinha médico. Então quando não tinha médico tinha uma enfermeira obstétrica, né, na cidade dela, que é uma cidade bem pequena, no interior da Bahia. Então ela queria se preparar para ela saber o que fazer, para ela ter um parto rápido, para ela saber que está tudo correndo bem. Então ela queria saber todas as informações possíveis do parto. E ela se preparou e fala assim que nem chegou nem a ter dor. Então ela não pode dizer nem que teve dor, porque doeu menos do que as cólicas menstruais que ela tinha, né, antes de usar pílula. Então não dava nem para dizer. Disse assim, ó, no depoimento dela, depois eu vou colocar aqui embaixo, ela fala assim, nem suei, né? Nem suei no meu parto, né? Todo mundo ficou confiante, todo mundo ficou admirado, como que eu tive autocontrole durante o parto. É porque as pessoas não estão acostumadas a uma mulher que quando chegam as ondas, elas, a gestante faz assim, ó, simplesmente respira e deixa aquela onda passar, né? E abre caminho para aquele bebê e guia o corpo para ele dilatar mais rápido. As pessoas não estão acostumadas a isso, elas estão acostumadas a falar, o que eu faço agora? Será que eu faço força agora? Será que é agora? Eu não tô debochando, tá? Pode parecer que eu tô debochando de quem fez o parto assim. Não, porque essa aí era eu no primeiro parto, eu não sabia exatamente o que fazer, que horas eu fazia, que horas eu não fazia. Mas a gente não precisa parir dessa forma. Essa forma é a forma desconectada da sabedoria interna, desconectada do corpo, que está te dizendo tudo, entendeu? Ele vai dizer tudo para você. Eu posso citar outras grávidas também que falam que não acreditaram no tanto que foi fácil a passagem do bebê. Porque quando a gente está facilitando, né, a gente prepara o períneo, a gente prepara a nossa psique, a gente prepara, né, a gente guia o corpo para uma dilatação mais rápida, mais fácil, para uma passagem mais rápida do bebê, né? Quando a gente faz isso, o parto é prazeroso, o parto é simplesmente prazeroso, ele não tem outra coisa para além de prazeroso, ele é ótimo. Então as pessoas, os depoimentos são de que não acreditavam que ia ser tão fácil, que tem saudade daquele momento da passagem do bebê. Eu também tenho saudade da passagem do bebê, daquele momento assim que está chegando e que vem para o nosso colo, que coisa maravilhosa. Então o parto ele pode sim ser prazeroso, pode sim ser incrível, e se você se preparar para isso, ele vai ser sim. Então agora eu vou te explicar tudo que está contido dentro do programa Meu Parto Perfeito, né? Então, dentro do programa Meu Parto Perfeito, está contido esse programa de preparação para parto, que é um programa bem diferente dos que a gente vê por aí, porque ele faz uso de auto-hipnose, né? Faz uso de mindfulness, hypnobirthing, gentle birth, e considera também as particularidades brasileiras, né? Porque a gente não pode ignorar que a gente mora no Brasil. Então a gente não está nas mesmas condições de parto que uma pessoa que está na Inglaterra, né? A pessoa que está na Inglaterra, ela é guiada por uma parteira, ela tem uma cultura de parto que diz para ela que o parto é uma coisa fácil, que é uma coisa legal, né? Então eles vivem em outra situação, diferente da gente. Então, que tem muito respeito, é muito difícil acontecer uma situação de violência obstétrica, então eles estão em outras condições diferentes das nossas, né? Então, tem esse programa de preparação para parto, tem a parte de preparação do acompanhante ou da acompanhante de parto, para saber exatamente o que fazer e não ser aquela pessoa que vai ficar assistindo ao parto como se fosse assistir a um jogo de futebol, né? Assistir
enfim, assistir um seriado. Não, não é, você não está indo para assistir um seriado. A pessoa, o acompanhante de parto tem um trabalho ativo ali, né? E decisivo mesmo, na chegada desse bebê, na tranquilidade dessa mãe, na comunicação do que a mãe quer, do que não quer. Então é muito importante que esse acompanhante ou essa acompanhante se prepare também. Então tem uma aula especial para essa pessoa. E quanto vale isso, né? A preparação do acompanhante, sua preparação para esse momento assim inigualável, esse momento assim único que você só vai viver uma vez. Então, quanto vale essa preparação, né, da gestante e do acompanhante ou da acompanhante para essa chegada do bebê, né? Quanto vale? R$800, R$1.000, 1.200? Não sei quanto vale. Além disso, a gente tem também, né, como bônus, agora vamos começar os bônus, hein, as aulas bônus. Um bônus que é um bônus incrível de preparação para amamentação. Isso, olha, só esse bônus, ele já te dá um outro posicionamento para o seu início de amamentação. Então vai te explicar tudo o que fazer e o que não fazer naquela primeira semana da chegada do bebê. Né? O que você faz, o que você não faz, como prepara o bico, como não prepara o bico, a quem você recorre, se tiver qualquer problema, quando que é a pojadura, quando né, quando está prevista a pojadura, como é a pojadura, como que é a pega correta, como que é a massagem que você faz. Então é um bônus de introdução à amamentação. Então é especialmente para esse início mesmo, ali para aquele primeiro mês ali, né, da chegada do bebê. E quanto vale você ter uma preparação para a amamentação, para facilitar essa amamentação acontecer de forma fácil, né? De forma tranquila. Só 40% dos bebês são amamentados exclusivamente até os 5 meses de idade. Só 40 e poucos por cento, 42% mais ou menos, que são amamentados até os 5, exclusivamente só por amamentação, né? Até os 5 meses de idade. Não estamos nem falando até os 6, estamos falando até os 5. Então, sinal de que a gente não tem uma orientação tão clara assim aqui no Brasil, né? Sinal de que o suporte à amamentação não é assim tão fácil, né? E quanto é que um bebê gasta de leite se ele não está sendo amamentado? Bom, se for, a gente calcula mais ou menos 5 latas, né? 5 latas por mês, se o bebê não é amamentado, por volta de 5 latas. Se for a mais barata de todas, né? Que eu não sei se é a mais barata se for a mais barata de todas, por volta de R$40, né? Quanto é que tá a lata de leite? Mais ou menos uns R$40. Então você faz esse cálculo, 40 vezes 5 por mês, né? Vezes 6 meses, então esse seria 40 vezes 5 dá 200, vezes 6, 1.200. Então, 1.200, se esse bebê for nutrido somente de fórmula, né? Não que seja um problema, mas se a gente puder evitar, a alimentação é muito melhor, né? Não dá nem para comparar. Uma coisa é uma coisa, uma só nutre, a outra nutre, traz imunidade, traz conexão com o bebê, traz uma infinidade de coisas que a gente só aqui nesse finalzinho aqui da nossa conversa não vai conseguir. Então, não vai conseguir abranger. Então, quanto vale esse bônus, né? Quanto é que vale um bônus que te ajuda em tudo isso, né? Bom, então eu acredito que pelo menos 250 vale, né? R$300 vale esse bônus? Vale. Vale, com certeza. Então, além desse bônus da amamentação, a gente tem ainda um bônus que é para aumentar a conexão entre o pai, né? Ou outra mãe, com o bebê, né? Porque a mãe amamenta, então ela já tem aquele momento de pele com o bebê, o bebê vai se acostumando com a mãe, né? Vai se acostumando, vai se apegando, mas ele não tem nenhum momento de intimidade com o pai, né?
Então a gente ensina um banho, tem um bônus que é o banho de chuveiro com o pai. E para esse banho entrar na rotina do bebê, isso faz muita diferença, né? No contato do pai com o bebê. Isso cria uma rotina, uma expectativa no bebê, uma expectativa diária. É com essa pessoa que eu tenho essa experiência íntima, especial, prazerosa, que é essa água caindo, quentinha no corpo. Então ali eu vou explicar tudo, né? Não precisa ficar com medo, é bem tranquilo. Super higiênico, aliás, bem mais higiênico, né? Uma água que só vai e passa. E aí e que serve muitas vezes até como um calmante natural quando a gente está naquele momento que a gente não sabe fazer, a criança fica começa a chorar, a gente não sabe o motivo, aquela água muitas vezes salva. É um bônus bem diferente, bem especial, e você vai gostar. Quanto valeria esse bônus? Eu acho que R$80 ele vale, né? É uma introdução à intimidade com o pai. É muito bom. Assim, se a gente ficar só esperando o momento em que a criança vai crescer, isso demora muito, o momento em que a criança vai crescer a ponto de querer o pai também. Mas se você introduz já o bebê, já desde bebezinho, a rotina de intimidade com o pai, é muito mais fácil dele querer ficar com o pai, querer ficar tranquilo com ele ou com ela, né? O outro bônus que a gente tem, eu falei aqui nessa nossa conversa que eu sou psicóloga, né? Essa relação de investimento libidinal que acontece nesse primeiro mês do bebê. Então, é um momento que demanda muito da nossa energia, mas não é só a energia, porque ele fica acordado, porque quem olha de fora é até difícil de entender por que é tão cansativo. Não é só porque o bebê não tem rotina de sono, ou porque ele está aprendendo ainda dia e noite, não é só isso. É porque quando a gente está investindo aquele bebê libidinalmente, então a gente está colocando toda a nossa energia de amor, de vida naquele bebê, né? A gente interpretando uma pessoa que não só não fala, uma coisa é não falar, por exemplo, e saber fazer mímica. Uma coisa é você chegar num país, você não fala, mas você consegue se comunicar de alguma forma. Ou a pessoa é surda, mas consegue fazer libras, né? Linguagem de sinais. Esse bebê ele não faz linguagem de sinais, ele não consegue comunicar para todo mundo. Então, qual é o meio dele se comunicar? É através da mãe. Então, a mãe, ela fica numa mesma... É como se ela estivesse numa banheira junto com aquele bebê. Então, o que o bebê sente, ela sente. O que o bebê sente, ela sente. O que ela sente, o bebê sente. Eles dois é como se estivessem dentro de uma mesma água, de uma banheira. Então, a emoção deles se mistura muito. E isso faz parte do desenvolvimento psíquico, né? Assim, não tem saída, né? Se não for essa mãe, tem que ser uma outra pessoa que invista libidinalmente esse bebê, né? Então, é um momento muito importante aí desses primeiros meses aí do bebê, né? Então, nessa aula bônus, eu falo um pouco que é já para te tranquilizar, né? Que não é que vai passar porque ele para de dar tanto trabalho. É porque vai passar porque você já investiu, você já fez o seu trabalho bem feito. Então aquilo vai diminuindo e a gente vai se tranquilizando. Quanto vale isso? Eu acho que vale pelo menos uma sessão de terapia, tá? Acho que vale pelo menos uma sessão de terapia, né? Quanto seria? Entre 150 e 250, né? E o último bônus, uma entrevista que eu fiz com uma coach de carreira de mães, né? A gente conversa sobre o que muda na nossa personalidade, como a gente se recoloca depois da maternidade, né? Como que a gente encontra um lugar que tenha a ver com a gente, porque muitas vezes o nosso trabalho deixa de ter a ver com a gente, né? A gente fica muito eles querem demitir a pessoa depois da maternidade, mas muitas vezes a nossa disponibilidade para aquele trabalho também diminui. Se fosse um outro trabalho, a gente se conectaria mais, porque tem mais a ver com a pessoa que a gente se tornou. Então, como que a gente resolve isso? Então, é sobre isso que a gente fala nessa entrevista. Quanto valeria esse bônus? Eu valeria uma orientação vocacional, cerca de 100, 150 reais, 200 reais, né, dependendo do profissional. Tá. Então, somando tudo isso, quanto é que tá esse curso? Me fala agora. Você dá uma olhada aqui embaixo que você vai gostar,
Eu sei que ele vale muito mais do que o investimento que eu estou colocando aqui, mas eu também sei que nem todo mundo poderia pagar o valor que eu acho que ele vale, né? Então, eu prefiro que esse programa atinja mais pessoas, mais mulheres, mais mães, mais bebês tendo essa oportunidade. Então, eu prefiro que mais pessoas possam participar do que poucas pessoas possam participar por um valor mais alto. Então, com tudo isso que eu falei aqui, se você achar que esse programa é para você, a gente se vê do outro lado. A gente vai se encontrar, vou te conhecer, vou saber o nome do seu bebê e seu parto vai ser maravilhoso, tá? Então, e o que você tem a perder se você fizer esse programa? Bom, do meu ponto de vista, você não tem risco nenhum, você é risco zero, assim, porque se você não gostar do programa, você entrar e falar, não, gente, isso não é pra mim, não, nada a ver, não gostei da aula, enfim, alguma coisa que você não goste, você pode receber 100% do seu dinheiro de volta, né? E é uma coisa muito fácil, porque esse programa ele está dentro de uma plataforma que se chama Hotmart, a maior plataforma de treinamentos e desenvolvimento da América Latina, né? Chama Hotmart. E é só você, a regra, a legislação que ela segue é a legislação de internet, né? De programas online. Então, qualquer problema que tenha, a pessoa fala, olha, não quero mais, e vai receber 100% do dinheiro de volta. Isso é uma coisa muito simples de acontecer, tá? Isso está previsto dentro dessa plataforma de treinamentos. Agora, e se você não fizer, né? O que você vai perder? Bom, do meu ponto de vista, assim, o que você pode perder? É uma oportunidade de você se conectar com você mesma, da sua própria sabedoria. Esse é o único meio de você se conectar com a sua própria sabedoria? Será que esse é o único? Não, eu sou psicóloga, né? Eu não posso te dizer que essa é a única forma que você tem de acessar a sua potência, a sua sabedoria, a sua autoconfiança, ter uma experiência incrível que você está pronta para ter, né? Então, essa não é a única forma, né? Eu sou psicóloga e claro, por mais que eu ache que toda grávida que fizer vai se beneficiar com esse programa, eu sei que programas de terapia ou de meditação, de contato consigo mesmo, também tem um poder de aumentar de ampliar a sua percepção interna, expandir a sua potência, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, sabe? De tantas perdas, momentos um momento muito delicado, muito especial, em que todo mundo teve alguma perda, ou foi uma perda de algum ente querido, ou de uma pessoa admirada, ou de trabalho, ou de finanças, ou perda de repente até da tranquilidade de ir e vir, ou até do perder um lazer que estava acostumado a ter. Então, um momento de perdas, a gente está vivendo um momento em que a maioria da população está tendo muitas perdas e a gente está tendo que ir levando. Então, tudo que aumente a nossa potência, a nossa capacidade de se fortalecer internamente vai trazer benefícios para você. Tudo que você fizer que aumente a sua capacidade interna, que aumente essa sua conexão consigo mesmo, né? Fortaleça, né? Você se fortaleça naquele lugar em que nada interfere, que é dentro de você mesmo, né? Você se fortaleça lá dentro de você mesmo. Tudo que você fizer, assim, né? Oração, né? Se for uma oração mesmo, que você tenha contato lá com Deus, com a divindade, com a sua espiritualidade, né? Então, tudo que você fizer que fortaleça isso internamente vai te favorecer. Agora, o que esse programa tem? Ele faz isso e também te beneficia a ter uma experiência prazerosa de parto, né? Então, o que você vai perder? Eu entendo que vai perder essa oportunidade mesmo prazerosa no parto, que acontece uma vez só na vida. Mas é sempre uma escolha de cada pessoa, né? É sempre uma escolha de cada pessoa. Se você entrar no programa,
Você vai entrar, vai se cadastrar aí, vai colocar seus dados e a gente vai receber já na semana que vem. A gente vai ter um contato, vou te conhecer melhor e você vai imediatamente ter acesso ao programa, tá? Assim que você passar os dados e fizer o seu registro, você vai ter acesso ao programa todo e os bônus, tá? Mesmo que não tenham passado os 7 dias, não tem problema. Você pode assistir tudo, ver tudo e depois decidir se é ou se não é para você, tá bom? Bom, um beijão, muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você divulgue essa informação também, porque né, essa experiência de ter um parto prazeroso é um direito que toda mulher deveria ter, né? Toda mãe deveria ter. Então, você divulga esse aprendizado que você tem aqui, de que o parto ele acontece para ser uma experiência tranquila e prazerosa. E te vejo lá no programa, tá bom? Um beijão.